Graça e paz, estamos felizes esse dia com mais essa oportunidade de podermos aprender sobre a palavra do Senhor e cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mês de maio é considerado o mês da família. No domingo passado esteve conosco o pastor e psicólogo Carlos Henrique, da Igreja Evangélica Congregacional de Ponte Seca, em São Gonçalo. Esteve falando sobre família virtuosa, quem a achará. Se você não teve oportunidade de assistir, está no nosso canal do YouTube e vale a pena assistir. Nesse momento, nós estaremos fazendo a leitura bíblica do Salmo 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Nesse dia, nós iremos estudar o 11º artigo das doutrinas fundamentais do cristianismo, com o nosso diácono Vitor, e o título é Da Perversidade do Homem e do Amor de Deus. Tenham um bom estudo. Bom dia, irmãos e irmãs, de graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa manhã para estudar os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Vamos retomar o estudo falando acerca do 11º artigo, da perversidade do homem e do amor de Deus. Então, queria primeiramente começar fazendo uma oração para iniciarmos o nosso estudo. Pai, quero te agradecer por mais essa manhã, mais uma oportunidade que se renova para estudarmos a Tua Palavra, para sabermos acerca da nossa doutrina, que o Senhor nos ajude para que esse momento possa ser um momento de crescimento e de aprendizado, e que possamos colocar tudo isso, Pai, em prática em nossas vidas. Assim oramos e pedimos a Tua orientação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está na tela aí o título do artigo, 11º, e a proposta de hoje é de, primeiramente, fazermos a leitura do artigo e, em seguida, fazermos uma análise do artigo e fechar falando acerca do ensinamento que o artigo traz para cada um de nós. Então, começando com a leitura do artigo, ele diz assim: Deus, vendo a perversidade, a ingratidão e o desprezo com que os homens lhe retribuem seus benefícios e o castigo que merecem, cheio de misericórdia, compadeceu-se deles. Jurou que não deseja a morte dos ímpios. Além disso, amou-os e mandou declarar-lhes, em palavras humanas, sua imensa bondade para com eles. E quando os pecadores nem com tais palavras se importavam, ele lhes deu a maior prova do seu amor, enviando-lhes um Salvador que os livrasse completamente da ruína e da miséria, da corrupção e da condenação, e os restabelecesse para sempre no seu amor. Então, esse texto vai trazer duas realidades, né? Uma, a realidade humana, vai mostrar
quem realmente o ser humano é, e depois vai falar também acerca de Deus e da resposta que ele dá, esse jeito de ser do ser humano, né? E inicialmente vamos então falar acerca dessa realidade humana, como o artigo vem colocando aqui para nós. O primeiro ponto que eu destaco aqui é a perversidade, né, como o artigo vem trazer para nós. E quando nós falamos, né, de perversidade e olhamos, né, o gênero humano, nós conseguimos perceber esse traço na nossa humanidade. Né? O ser humano, né, por natureza, ele é um ser perverso. E para a gente, né, ver um exemplo bem atual, a gente vê nesses tempos que estamos passando de pandemia, né, com tantas pessoas, né, perdendo as suas vidas, e nosso país, né, quando foram destinados recursos, né, para se abrirem novos leitos de hospitais, fazerem hospitais de campanhas e comprar respiradores e várias outras tentativas para, né, se tentar amenizar ali essa doença que se espalhou, né, não só no Brasil, mas também no mundo. Né, houve desvio de recursos, né, corrupção e tudo isso, né, mesmo pessoas, né, estando morrendo dia após dia, conseguiu-se fazer isso. Né, uma situação que deveria, né, gerar naquelas pessoas que administram, né, o nosso país, os recursos públicos, não foi suficiente para impedir que algumas pessoas, né, fizessem isso, né? E com isso, né, ocasionou ainda mais mortes. Então, é um exemplo bem atual daquilo que a gente pode ver da perversidade humana. Outra coisa que a gente pode ver é em relação à ingratidão, a ingratidão do homem em relação a Deus. A gente vê que Deus é aquele que proporciona a nós, como seres humanos, né, a vida e todas as coisas. Ele nos cerca, né, com seu cuidado, nos abençoa, mas muitas vezes nós somos tardios em reconhecer isso. Nós temos muitas vezes dificuldade de, nessa relação com Deus, agradecer por todas essas coisas que Ele nos proporciona, né? Agradecer pelo mundo que Ele criou e moldou de uma forma, né, totalmente adequada para que pudesse haver vida. Também de tudo o que Ele consegue nos proporcionar de sustento e tudo mais. As coisas mais simples, né? Desde as mais simples até as mais complexas, coisas que são bênçãos de Deus e temos muitas vezes dificuldade de reconhecer e lidar com cada uma delas de uma maneira, né, saudável. Então, esse ponto, né, também nós como seres humanos mostramos ingratidão, né, em relação a Deus. Outro ponto é o desprezo. Né? Muitas vezes desprezamos, né, a Deus e a tudo aquilo que Ele, né, deseja que nós, como seres humanos, vivamos. Nós conseguimos ver, né, esse traço, né, do homem desprezando a Deus nos caminhos que a humanidade, né, segue, né, aqueles que se afastam daquilo que Deus deixou como padrão para nós seguirmos. Nós vemos, né, quando olhamos a história de Israel, vemos que Deus sempre estava falando palavras e mandando pessoas para falarem ao povo de Israel acerca do caminho que eles deveriam seguir, né, mas eles desprezavam tudo isso. Né? É interessante que, se a gente vê na Bíblia, a Bíblia volta e torna a falar de que o povo, né, se desviou do caminho e fez aquilo que era mal.
A gente vê isso no livro dos Juízes, né? Quando cada juiz ia ser levantado, era por conta disso. E um juiz morria e o povo tornava a fazer aquilo que era mal perante o Senhor. E nos livros dos reis também, e das crônicas, e a gente vê que também tinham reis que faziam que era bom perante Deus e outros que não. Então, constantemente, né, o ser humano tem essa tendência aí de desprezar a Deus e de se distanciar do seu caminho. E outra coisa que o artigo vai nos falar é acerca, né, por conta de tudo isso, né, dessa perversidade, dessa ingratidão, desse desprezo pelas coisas de Deus, que o ser humano, então, ele vai estar distante de Deus e vai estar caminhando, né, para um afastamento dele. Todo esse pecado que o homem, né, adentrou, ele vai então resultar nessa morte eterna que significa o afastamento de Deus. Então, o homem, por seu pecado, né, ele é merecedor desse destino final. Outro ponto que o artigo nos traz é a resposta divina a todas essas coisas, né? O ser humano, né, mergulhado ali em seu pecado, né, sendo perverso, sendo ingrato, né, desprezando a Deus, mas em resposta a isso, né, a gente consegue enxergar que Deus não retribui tudo isso, né, que ao homem da maneira que deveria. Primeiramente, ele mostra misericórdia e compaixão, né? Nós vemos, né, nas Escrituras um Deus compassivo, né, que ele muitas vezes, né, podendo fazer aquilo que dá a retribuição ao mal que é feito, ele, pelo contrário, não faz isso. Ele usa de compaixão, ele usa de misericórdia, ele vai ao encontro do ser humano, ele oferece uma segunda chance. Nós vemos esses traços em Deus, e Deus sendo aquele que, né, dá outra oportunidade. E ele mostra, né, essa misericórdia, essa compaixão, né, poupando a vida. Né? Muitas vezes, Deus poderia simplesmente, né, por tudo aquilo que nós, como seres humanos, fazemos, ele poderia simplesmente, né, se cansar daquilo que ele criou e exterminar a todos nós. E seria muito fácil isso para ele, né, se ele, como a gente vê a complexidade, né, das condições que nós temos para sobreviver na Terra, um mínimo desequilíbrio numa dessas condições já seria o suficiente para todos nós perecermos. E um texto que fala, né, engloba tudo isso, é o texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo 13, versos 22 e 23, que ele vai falar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Então, dia a dia, nós experimentamos essa misericórdia de Deus, né? A cada dia que a gente levanta, né? A cada dia que a gente consegue sair de casa, hoje nem tanto, mas cada dia que a gente consegue, né, poder fazer as nossas coisas, isso é prova do cuidado de Deus, né? Que Deus resolveu, né, não dar cabo de nós, mas oferecer uma nova oportunidade para que a gente faça as coisas de uma maneira diferente. Outro ponto que o texto vem falar é a respeito de Deus, né, estabelecendo contato com o ser humano. Deus fala, né, a nós. Deus é um Deus que se revela. Ele não fica, né, completamente escondido, porque dessa maneira nós nunca o encontraríamos. Ficaríamos apenas falando acerca dele. Mas ele é um Deus que se revela, e o texto ali de Hebreus vem falar dessa manifestação de Deus, dessa revelação, né, ao longo dos tempos e das eras, falando que Deus, né, falou aos pais,
aos profetas e falou, por fim, ao seu Filho. Então, Deus sempre está buscando se relacionar com o ser humano, sempre buscando falar a ele para que corrija, o seu rumo, para que se alinhe com as palavras que ele disse e oferece essas palavras para que nós andemos nelas e também tenhamos uma melhor relação com ele e com os nossos irmãos e irmãs. Outro ponto que o texto vai falar para nós é a respeito da prova de amor. Deus prova o seu amor para conosco. Mesmo mediante a tudo aquilo que nós vimos que o ser humano é, Deus, ele, mesmo assim, vendo essa nossa miséria, esse estado deplorável que nós, como homens e mulheres, nós vivemos, ele, mesmo assim, ele nos ama. E a maior prova desse amor é quando ele envia seu Filho Jesus Cristo. Jesus vem e, de uma certa maneira, ele se solidariza com cada um de nós. A encarnação é justamente isso, É Deus, que se torna homem, e compartilha das fraquezas, das limitações do ser humano, Ele consegue, então, sentir na pele o que é ser um ser humano. E isso é uma coisa muito significativa, porque seria muito fácil para Deus falar acerca de nós, mas não passar por essa experiência. Mas em Jesus Cristo, ele assume completamente essa experiência do que é um ser humano e passa por tudo aquilo que nós passamos, tanto fisicamente como emocionalmente. Jesus é aquele que vai encarar essa realidade humana de maneira plena. Vai passar ali pelos sofrimentos que o ser humano passa, vai sofrer com tudo aquilo que é feito contra ele. Então, ele passa por uma experiência humana completa, desde o seu nascimento até o desenvolvimento, até passar por crises e, finalmente, chegar ao fim do ciclo do ser humano em seu corpo com a morte. O texto de Romanos 5:8 vai falar isso, que Deus prova o seu amor por nós, por Cristo ter morrido por nós, mesmo nós sendo pecadores ainda. E o texto segue falando acerca da salvação. Deus, em sua resposta ao que nós somos, ele providencia a salvação. Ele vê a nossa incapacidade em caminhar na sua direção e ele proporciona essa salvação enviando a Jesus Cristo. Jesus Cristo como sendo aquele que vai assumir a nossa culpa, assumir o nosso lugar. Então, ali naquela cruz, ele assume o lugar que seria meu e seu e nos proporciona a salvação. Ele nos traz de volta a comunhão com Deus que foi perdida por conta do pecado. E ele então nos oferece e compartilha conosco a vida. E a partir desse momento, que nós nos achegamos a ele e nós entendemos ali o seu sacrifício e reconhecemos que essa é a única maneira de nos achegarmos a Deus, nós passamos a viver uma nova vida. Uma vida que é uma vida eterna e é a vida eterna que começa nesse momento, Nós não vivemos esperando simplesmente uma vida eterna no porvir. Ela realmente vai continuar, depois que nós morrermos, mas ela começa no momento que nós abraçamos a fé em Jesus Cristo. Então nós possamos a experimentar e a viver essa vida eterna. E precisamos, desenvolvê-la a cada dia
com nossas atitudes, nossas ações. E é isso que Jesus nos oferece, essa salvação. É uma salvação que não foi, né, construída por nós, mas foi providenciada pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. E, por fim, nós chegamos ali ao ensinamento do artigo, né? Então, esse artigo vem falando ali do ser humano, falando acerca de Deus, e o ensino que o artigo vem nos trazer em relação a nós, né? Ele vem proporcionar ali o autoconhecimento, né? Para nós, como seres humanos, sabermos quem somos, né? E quando nós olhamos para as Escrituras, olhamos para o texto desse artigo, nós vemos que, né, como nós somos realmente pecadores, que nós estamos distantes de Deus como seres humanos, e toda essa nossa perversidade, nossa ingratidão, né, nos leva a um destino final que seria a morte eterna e o afastamento eterno de Deus. E é muito importante nós termos a dimensão disso, né, o autoconhecimento, para que nós saibamos, né, de maneira clara quem realmente somos. E no mundo que nós vivemos, né, nós buscamos sempre por isso, né, por se autoconhecer, para explorar até, né, possibilidades de nossa vida. E em relação, né, a Deus, nós precisamos entender isso, quem nós somos, né, e que realmente nós precisamos e carecemos, né, de Deus na nossa vida, porque pela nossa própria natureza e pela nossa própria força, realmente nós não teríamos condições nenhuma de nos aproximarmos de Deus, né, e seguirmos o seu caminho. E a segunda coisa que o artigo nos ensina, fé em Deus, um Deus misericordioso, é um Deus que se revela, que vai ao encontro do ser humano. Deus, mesmo vendo essa nossa fragilidade, essa nossa debilidade, Deus não destina toda a raça humana simplesmente à aniquilação, mas Ele tem um olhar de misericórdia para cada um de nós. Ele sempre nos dá uma segunda chance, Ele nos dá uma oportunidade de nós fazermos diferente, como vimos aqui naquele texto de Lamentações, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, quando nós, né, acordamos dia após dia, nós temos oportunidade de fazer diferente, de caminhar em outra direção. E isso só é possível porque existe um Deus misericordioso. E também Deus é um Deus que expressa o seu amor, né? Esse artigo nos ensina que Deus é um Deus amoroso e, ao contrário do que, né, muitas pessoas, né, fazem, que simplesmente expressam com seus lábios, né, palavras de amor, mas não executam ele na prática, Deus não. Deus, ele nos ama e ele realmente demonstra o seu amor, né? E a prova última desse amor foi o envio do seu Filho Jesus para, né, morrer em nosso lugar, passando pela experiência humana, se solidarizou com cada um de nós, né, passando por tudo o que ele passou e morrendo em nosso lugar. E também esse texto nos transmite esperança, né, de uma vida plena com ele. E Paulo mesmo diz, né, que quando, né, olha essa realidade humana, ficou, né, perplexo e diz, né, ai de mim, quem me livrará, né, do corpo dessa morte? Mas ele, né, tem a esperança e tem o consolo de que, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ter a nossa comunhão com Deus restaurada. Então, esse artigo nos mostra esse Deus, a face desse Deus misericordioso, a face desse Deus que expressa o seu amor, um Deus amoroso, e a face desse Deus que nos proporciona a esperança,
Então, que nessa manhã nós possamos olhar para esse artigo e ter a plena consciência de quem nós somos como seres humanos e conseguir enxergar esse Deus de misericórdia, esse Deus de amor e esse Deus que nos dá esperança, né, de uma vida diferente, né, de uma vida plena ao seu lado. E são coisas que nós precisamos tanto nos dias de hoje, né, de saber e poder experimentar essa misericórdia, de saber que somos amados e de poder ter esperança. Isso nós, como seres humanos, precisamos, e somente Deus pode nos oferecer todas essas coisas, e Ele fez isso por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então é assim que terminamos o estudo desse artigo, vendo essa perversidade humana, mas indo de encontro a tudo isso, nós enxergamos esse Deus misericordioso, amoroso e que nos dá esperança. Então, espero que você tenha aprendido com esse artigo e, na sequência, nós estaremos estudando, os outros artigos dessa nossa base doutrinária e que você possa crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vão me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vão me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o
Senhor está cuidando de mim. Ele está cuidando de mim. Se adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém, irmãos, graça e paz. Quero agradecer o convite da irmã Luciane, muito obrigado. Nesse mês de maio, que é o mês da família, nós queremos também agradecer pela vida do pastor Carlos Henrique, que ministrou a palestra domingo passado sobre família virtuosa. Muito boa. Nós agradecemos a Deus pela vida dele. Esse mês de maio é considerado o mês da família e nós queremos orar pelas nossas famílias. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Graças te damos por esse dia, por essa oportunidade. Quero colocar diante de ti todas as famílias da nossa igreja, te pedir por elas que tu venha nos abençoar, nos guardar de todo mal, nessa época de pandemia, nesses momentos adversos que estamos tendo. Fica conosco, eu te peço, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.